Iniciando aqui então toda a minha preparação para finalmente, gente, congelamento dos meus óvulos. Mas vamos lá. Hoje eu tô no meu 17º dia do ciclo e eu vou entrar com esses dois medicamentos, o Primolutinol e a Primogina. Esses dois medicamentos, eles são fontes de estrogênio. E por que a gente começou nessa fase do ciclo com esse hormônio? Primeiro que nos últimos exames que eu fiz, a gente já viu que no início do ciclo o estrogênio costuma ser mais baixo. Então a gente precisa de estrogênio para ter um bom recrutamento folicular. Segundo, para que, como eu moro em Florianópolis e meu tratamento será feito em São Paulo, para que a gente tenha uma maior previsibilidade de quando o meu ciclo vai começar. Então eu vou tomar do dia 1º de agosto até o dia 7, e aí paro com esses comprimidos, e aí a gente sabe que mais ou menos uns 3, 4 dias depois a menstruação desce, e eu vou fazer ultrassom. E aí sim, esse ultrassom que eu vou fazer é ele que vai definir se a gente começa nesse ciclo ou não. E o que pode interferir pra gente não começar nesse ciclo? Eu ter poucos folículos, como eu já acompanhei 2 ciclos com ultrassom, eu sei quando estou numa onda folicular boa e quando não estou. Então a gente quer começar toda a estimulação quando estiver numa boa onda folicular. Ter a presença de cistos que atrapalham o crescimento dos outros folículos, e esses medicamentos que eu tô usando agora, que eu mostrei pra vocês, eles ajudam para que não tenha a formação desses cistos e que a gente consiga, assim, começar o tratamento na data prevista. Então hoje eu já comprei passagens para São Paulo, reservei hotel e comprei os medicamentos também para começar a estimulação, e conforme tudo vai acontecendo eu vou mostrando aqui para vocês. Mas o nosso próximo passo agora vai ser o ultrassom. Então vamos ficar na torcida para que eu esteja numa boa onda folicular. Deixa eu mostrar para vocês o que acabou de chegar aqui em casa. Tem essas 2 caixas de isopor e chegaram os medicamentos que eu vou usar na minha coleta de óleo. Temos aí embaladinho aqui, ó, com essas placas de gelo, bem embalado, porque são medicamentos que tem que ficar refrigerados em temperatura adequada, né? Então aqui tem dos medicamentos e aqui são os outros, que é em menor quantidade. Eu vou tirar aqui certinho e depois eu venho contar pra vocês quais que são. A princípio, esses são os 2 medicamentos que eu vou estar usando nesse início do preparo para minha punção. O Pergoveris, que ele vai estimular meu FSH e meu LH, mas depois eu explico bem certinho pra vocês. E o Genotropin. O Genotropin é o hormônio do crescimento. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como que é. Então aqui estão os 2, eu coloquei esqueci o nome, numa placa de gelo, porque eles têm que ficar refrigerados entre 2 e 8 graus. Esse aqui então, gente, é o Pergoveris. Ele vem aqui, ó, com um dosador. Então eu vou girando aqui em cima até colocar a dosagem que eu quero. E aqui na ponta tá a agulha. Ele vem assim nessa embalagem, aqui tem as agulhinhas, ó, que eu vou colocando então nessa ponta e faço a aplicação na minha barriga. Esse aqui é o Genotropin. Ele é bem parecido, né? Também uma caneta. Aqui na ponta ele tem a dosagem, então também eu giro aqui e vou colocando a dosagem que eu quero. E aqui na ponta tá a agulha, então eu injeto também a quantidade que eu quero. A princípio começamos com esses 2 medicamentos e a gente vai avaliando os ultrassons para ver como que os meus folículos vão responder a esses hormônios. Outro medicamento que eu vou usar é o Orgalutran. Ele vem assim nessa embalagenzinha também, já vem aqui, ó, tá esse líquido medicamento pronto. Aqui na ponta tem a agulha e aqui pra eu ir injetando. Esse é um medicamento que ele não precisa ficar refrigerado, ele pode ficar em temperatura ambiente. Então, eu vou começar com o Pergoveris e o Genotropin e logo em seguida, alguns dias depois, eu entro com o Orgalutran. Bom, gente, vamos lá então. Vou explicar pra vocês um pouquinho sobre os medicamentos que eu vou usar nessa primeira fase. E por que nessa primeira fase? Eu vou fazer ultrassom na sexta-feira, dia 13. Dia 11 de agosto. E aí a gente vai ver, ok, temos aí um bom número de folículos, eu estou numa boa onda folicular, vamos começar o tratamento. Não, de repente tem alguns cistos, os folículos, tem poucos folículos, ou eles estão em tamanho muito irregular, a gente não começa o tratamento. Eu já iniciei antes com a Primogina e o Primolutinol, para justamente a gente diminuir as chances disso acontecer, mas elas podem acontecer. Então eu fazendo ultrassom no dia 11, estando tudo ok, dia 12 eu vou para começar os medicamentos. E aí eu separei eles aqui, eu tô só com as caixinhas pra mostrar pra vocês, porque são medicamentos refrigerados, tá? Esse aqui então é o primeiro, como eu mostrei pra vocês, o Genotropin. O Genotropin, ele é o quê? Ele é o hormônio do crescimento. A gente já, todos os hormônios que são usados na estimulação ovariana, na fertilização in vitro, são hormônios que nós já produzimos. Só que a gente quer dosagens extras porque a gente quer potencializar esse nosso ciclo menstrual. Então eu começo aqui com o Genotropin, que é o hormônio do crescimento. A gente precisa desse hormônio para crescer. Crianças que têm baixa estatura têm uma baixa produção desse hormônio. E o que a gente quer? A gente quer que os nossos folículos cresçam. Então, nada mais justo do que usar o hormônio do crescimento para que eles cresçam. Lá nos ovários nós temos receptores, tem um lugarzinho lá onde esse hormônio se liga e vai ajudar no recrutamento, no crescimento desses folículos. Tem alguns estudos que mostram, até separei aqui para falar bem certinho para vocês,
que eles demonstram, né, esses estudos, eles demonstraram que algumas mulheres que têm baixa reserva ovariana se beneficiaram com o uso desse hormônio. Então não quer dizer que ele é para todas as mulheres, que deve ser usado em todos os protocolos. Eu, Karina, não tenho baixa reserva ovariana, porém, comparando meu antimoleriano com a minha contagem de folículos, não fecha. Pelo meu antimoleriano, deveria ter mais folículos. E aí o Dr. Gustavo, ele achou válido a gente fazer um protocolo como se eu tivesse uma baixa reserva ovariana, pra gente recrutar o maior número possível de folículos pra gente fazer tudo em um ciclo. A intenção é conseguir o maior número de óvulos maduros com uma punção só. Então, vamos começar com o Genotropin, que é o hormônio do crescimento. O outro medicamento que eu vou usar é esse daqui, que é o Pergoveris. O Pergoveris, o que ele tem? Ele tem o hormônio FSH e LH, que são dois hormônios, só voltando um pouquinho no Genotropin para fazer o fechamento aqui dele. Ele é produzido aqui na hipófise, que é uma glândula que fica aqui no cérebro. A mesma glândula que produz o FSH e o LH. Então, o que acontece? O nosso cérebro, a nossa hipófise, produz o FSH e o LH. Aí, eles vão mandar um sinal aqui para os nossos ovários, para falar, né, para os nossos óvulos, falar, ó, cresçam, principalmente o hormônio folículo estimulante, que ele vai estimular o crescimento do folículo. Num ciclo normal, sem medicamento, no nosso ciclo natural mesmo, a gente tem, né, dosagens ali padrão, porque a gente quer o quê? Que um folículo cresça mais. Os outros vão crescendo um pouquinho, mas um é o folículo dominante, que é o que vai ser responsável pela ovulação. No caso do congelamento dos óvulos, a gente não quer um. A gente quer que todos esses folículos cresçam bastante e cresçam juntos. Cresçam aí de um tamanho mais ou menos parelho, porque aí significa que as chances são maiores de nós termos óvulos maduros e que a gente consiga coletar todos esses óvulos. E aí, então, a gente entra com esse medicamento, com o Pergoveris, que ele vai aumentar essas dosagens de FSH e LH, mais do que o meu corpo já produz, e aí vai lá para os ovários e eles os meus óvulos, meus folículos vão crescer. Quanto mais o folículo cresce, a gente tem, digamos aqui, um folículo desse tamanho. Ele tem toda essa superfície aqui que tem os receptores onde o FSH vai se ligar. Quanto mais ele cresce, ele vai estar aqui assim, maior tá essa camada, né? Maior tá essa superfície. Então vão ter mais receptores de FSH. Quanto mais FSH ele vai comendo, ele vai se alimentando, mais ele vai crescendo. E aí, esse óvulo, esse folículo, ele vai produzir o estrogênio. Que é o estrogênio que vai mandar a mensagem de volta pro nosso cérebro falando, ó, produz mais FSH, porque eu tô crescendo aqui, preciso mais. E um pouquinho, níveis um pouco mais baixos do hormônio luteinizante, que é o LH, que ele é muito, muito, muito importante nessa fase também de crescimento folicular, mas mais importante ainda lá na ovulação. Então o Pergoveris vai fazer isso, vai ajudar nesse crescimento dos folículos, para que eles cresçam da maneira mais ordenada, mais parelha possível. Em teoria, tanto o Genotropin quanto o Pergoveris são medicamentos que eu vou usar até ali a fase final da minha punção. Então a gente começa no segundo dia do ciclo, elas vão mais ou menos até o 13º dia do ciclo, que elas são utilizadas. Outro medicamento que eu vou usar é esse daqui, que é o Orgalutran. O que o Orgalutran faz? Eu não vou usar ele desde o início, a gente vai acompanhando aí, né, como eu falei, na sexta-feira, dia 11, eu vou fazer ultrassom, estando tudo certo, no sábado, dia 12, eu começo o uso dos medicamentos. A gente vai fazendo uso dos medicamentos e ultrassom, para ir acompanhando o crescimento desses folículos. Vai chegar um momento em que os folículos eles já vão estar num tamanho muito bom, e a gente não quer que eu ovule antes do tempo. Então eu entro com o Orgalutran, que ele ajuda a controlar esse hormônio luteinizante, que quando nós temos num ciclo natural, o pico desse hormônio é quando ocorre a ovulação. É quando a gente faz o teste da fitinha e dá positivo, porque a fitinha, o teste da ovulação, ele pega o pico desse hormônio, que quer dizer que quando nós temos o pico, até aí 36, 48 horas depois, nós estamos ovulando. Então a gente não quer isso na fertilização in vitro, no congelamento dos ovos. A gente quer que todos eles cresçam e ficam ali paradinhos, esperando para que o médico vá lá e pegue eles. Então esse medicamento Orgalutran, ele vai evitar esse pico antecipado do LH. Então ele controla o pico desse hormônio, porém ele ainda deixa com que, usando os outros medicamentos, o Genotropin, que é o GH, e o Pergoveris, que é o FSH e LH também, vão fazer com que esses folículos vão crescendo, mas que não ovulem. Quando chegar mais perto da minha ovulação, da data que provavelmente eu ovularia, a gente vai entrar com outros medicamentos. Mas aí, para não ficar aqui muito extensa essa parte da explicação dos medicamentos, eu vou... quando chegar os outros medicamentos, quando a gente definir realmente os próximos medicamentos, aí eu venho aqui para contar para vocês. Sim, a gente tem um período, né, de avaliação se com as enzimas você responde bem e depois a gente faz o desnome das enzimas, tá? Perfeito. Mas eu acho que tem um conjunto de fatores aí, não só alimentar, como suplementar também, que influenciam. Como vocês viram, então, eu tive consulta com a nutricionista e hoje tô aqui com a minha suplementação. Ela fez uma suplementação específica para essa fase da coleta dos ovos. Eu já tinha uma outra suplementação antes, que era a preparação. Agora é para essa fase, então eu vou tomar essa suplementação por mais ou menos uns 15 dias, durante o uso dos medicamentos.
Então aqui tem essa primeira que é um complexo, que tem betaína, o complexo das vitaminas B, né, vai da B1 até a B12, ácido folínico, L-carnitina, zinco, ferro, ácido alfa-lipoico, cromo, L-carnitina, coenzima Q10. Tudo isso, assim, as dosagens ela faz de acordo com os meus exames, de acordo com o que eu preciso, então a dosagem é muito individualizada. Só que para essa fase a gente usa dosagens mais altas, porque é por um curto período de tempo pra gente dar esse gás. Essa outra aqui é a vitamina D, é 6.000 UI por dia. Tomo pela manhã, aqui, como vocês podem ver, uma dose equivale a 5 comprimidos. Então, eu preciso tomar 5 cápsulas dessa para equivaler a uma dose. E por fim, aqui é o ômega 3, 1 grama, que eu tomo à noite, depois do jantar, porque o ômega 3 ele pode gerar um pouco de desconforto gástrico, um pouquinho de enjoo, um pouquinho de náusea, então a gente sempre toma ele à noite. Então essa é a suplementação que eu vou tomar para quando minha menstruação descer e eu começar com as medicações. Estou vindo agora lá fazer os meus exames de sorologia. Esses exames compreendem as hepatites A, B, C, HIV, toxoplasmose, citomegalovírus, enfim. São alguns exames que são exigidos por lei, que se faça eles antes da punção dos óvulos, da coleta, e que eles têm que ter uma validade de 3 meses. E como eu já fiz em abril, e agora nós estamos em agosto, então os que eu tenho não valem mais. Então agora eu fui lá repetir esses exames e mais um passinho aí pra tudo dar certo nessa coleta. Gente, e chegou o grande dia que eu vou fazer o ultrassom pra gente ver se dá pra começar realmente nesse ciclo ou não. Ontem à noite, ontem era quinta-feira, minha menstruação desceu. Eu tomei a Primogene e o Primolute, que eu mostrei no início do vídeo pra vocês, até segunda. Então era pra até sexta-feira, até hoje, a minha menstruação está descendo. Então ontem ela deu o ar da graça. E hoje eu já tô com o ultrassom marcado pra gente ver como que tá. O que pode acontecer que impossibilite dar início para uso dos medicamentos pra gente fazer a coleta nesse ciclo? Eu estar numa fase folicular ruim, né, numa fase folicular baixa, onde eu não tenha muitos folículos. Nos últimos ultrassons que eu fiz, eu tive 13 num ciclo e no outro ciclo eu tive 9. Então, se de repente hoje eu faço um ultrassom e eu vou estar com 4, 5 folículos, a gente sabe que eu tenho potencial para mais. Então, não seria ideal a gente começar nesse ciclo. Eu posso estar com um cisto nos meus ovários, e isso não é interessante usar medicamento porque ele pode atrapalhar o crescimento dos outros folículos, dos outros óvulos. Eu posso ter um folículo que esteja muito maior do que os outros. E aí, se eu começar a usar a medicação, esse que tá maior vai crescer muito mais e vai roubar o hormônio dos outros, e os outros acabam que não crescem muito bem. Ou pode acontecer deles estarem com tamanhos muito diferentes entre um e outro, e aí o que acontece? Eu começo a usar o medicamento, os que estão maiores, eles vão crescer mais, os que estão menorzinhos, eles vão crescer menos, e aí eu tenho pouco aproveitamento de todo o potencial que os meus ovários teriam. Então são esses 4 cenários que podem acontecer aqui. Nesses 4 cenários, 3 a gente tem um certo controle, que foi por isso que eu utilizei a Primogene e o Primolute, que é pra gente evitar a formação de cistos, evitar que um folículo cresça muito mais do que os outros, e evitar que eles fiquem de tamanhos muito desordenados. Então a ideia é que todos partam mais ou menos ali da mesma linha de partida. Agora, a fase folicular a gente não tem controle nenhum, assim, a gente descobre quando vai fazer ultrassom. Então isso não tem como a gente controlar, não tem como a gente saber. Então o que me deixa um pouco mais tranquila é que assim, poxa, de 4 coisas que podem acontecer que impossibilitariam começar nesse ciclo, 3 a gente tentou ali, dentro do nosso potencial, dentro do possível, controlar. Agora tem esse 4º fator que a gente não controla, e aí a gente entrega nas mãos de Deus, que é o que eu tô fazendo nas minhas orações. Gostaria muito que fosse nesse ciclo, mas eu falo pra Deus que o melhor seja, Ele sabe o melhor tempo pra que as coisas aconteçam. Então, agora à tarde eu tô indo lá fazer ultrassom e vamos ver se dá tudo certo e eu continuo esse vlog aqui pra vocês.